Fala pessoal, mais um AsaCast começando. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Estamos aqui nas dependências do Aeroclube de Blumenau. AsaCast é um programa cada 2 semanas, às vezes cada 3, depende da cara do cliente. A gente salta um programa, né, Rezende? É isso aí. E quero fazer menção aí dos nossos apoiadores, patrocinadores. A Nuvme, Valhall, que é a loja do nosso amigo Ricardo, né? Não abriu ainda, tá? Pois então. O Sérgio está na expectativa para tomar um chopp lá na largada. Foi por causa da inauguração. La Bella Pizzaria, que é a pizza que sempre manda para nós no dia das gravações aqui do AsaCast. A Protesul Marcas e Patentes, lá de Concórdia, a Flyjet Aviation, Hangar 33, Ruka Motos e a Nex Atlas. É isso, Rezende? Boa noite. Isso aí, boa noite, André. Não, boa noite, Sérgio. O João Nunes e nós vamos entrevistar dois hoje, né? 2 ícones, porque os dois passaram pelo Aeroclube, foram os 2 instrutores e agora estão nas companhias aéreas diferentes. A gente não vai, por causa de compliance, a gente não vai falar o nome, mas daqui a pouco vocês vão olhar por causa da cor da camisa, vocês vão descobrir qual é a companhia aérea. Eles não podem falar, mas a gente fala. Fala um pouco do Nex Atlas, porque senão o João daqui a pouco está batendo aqui na porta aí. Então, o Nex Atlas, pessoal, hoje em dia é a maior plataforma de navegação aérea que a gente tem no Brasil, né? O Aeroclube de Blumenau firmou nova parceria, né? Com esse super aplicativo aí, é algo que facilita muito. Eu falo, tendo passado pela instrução aqui, o Nunes também não vai me deixar mentir, também foi instrutor aqui em Blumenau. Facilita muito na instrução, facilita muito no planejamento para os alunos, planejamento para nós instrutores, né? Porque o instrutor também planeja sua navegação, né? E é fenomenal o aplicativo. É fantástico, recomendo. Um abraço ali pro pessoal do Nex Atlas. Esse evento tem que vir um cachê bom, né? Depois de ser tudo, né? Então, rapaz, um patrocínio para bancar todo o AsaCast. Então. Eu acho que tem que bancar por um ano, pelo menos. Então, hoje conosco o João Nunes e o Rezende. Isso aí. Rodrigo Rezende, né? Rodrigo Rezende. E aí, os dois estão na companhia aérea. Fala um pouco quanto tempo de escola até pisar dentro da companhia, né? Quanto tempo foi? A pergunta é a mesma para os dois. Os dois passaram pelas mesmas formações, né? Você estava um pouquinho antes, depois foi ele, e hoje estão já voando aí pelos céus do Brasil. É isso, Nunes? É isso aí mesmo. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Já falaram meu nome, né? João Nunes, mais conhecido como Nunes ou Nunes também. Eu chamo tudo de Nunes, né? Mas a maioria chama de Nunes, mas o certo é o Nunes. Nunes. Então, comecei aqui no Aeroclube já faz um tempinho aí, 2017. Tava aí, já logo saí do ensino médio, eu comecei no curso teórico, fiz o piloto privado aí no Aeroclube, voei todas as minhas horas, piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo, fiz tudo ali em aproximadamente 3 anos. E no final ali, como tem as oportunidades do Aeroclube, eu fiz o curso de instrutor de voo também. Comecei a dar aula teórica, lá em meados de 2020, um pouquinho antes da pandemia começar ali, e entrei para instrução em 2022. Então, eu fiz ali meio com calma, né? Então, as horas de voo, cada um faz conforme consegue, mais ou menos. O fluxo, né? O fluxo de caixa, vamos dizer. Mas demorei ali 3 anos para voar todas as horas de voo, todos os cursos, tudo aqui no Aeroclube. E em 2022 entrei para a instrução prática, estava indo o Sérgio como presidente aí. E voei ali bastante, saí da instrução, estava com 850 horas de voo. Na época fazia um pouco mais, né? A gente voava em média 50 horas mês ali. Cada instrutor. Cada instrutor. Legal. Voava bastante. Aí adquiri bastante conhecimento. E logo depois ali eu entrei para a companhia aérea no final de 2023. Aí estou até hoje, faz um ano e pouco, voando o A320 na companhia aérea aí no Brasil. Já bastante experiência, bastante hora de voo, né? E quando a gente começa Vocês voam quantas horas hoje lá, por mês? Por mês quase a mesma média ali da instrução, mais ou menos umas 50 a 60 horas mês, mais ou menos. Então, lá é direto, né? Lá e a tua base é São Paulo? Isso, São Paulo. E uma coisa que eu quero salientar, né? Tanto um quanto o outro, né, Sérgio? E é bacana falar isso, né? Eu não lembro do Nunes eu acho que eu lembro de ti só dando aula teórica, depois a prática, né? Lembro que você me pegou no amigo secreto uma vez do Aeroclube. Ah, é?
É isso aí todo. Tu já foi meu amigo secreto também no final de ano. Também? Eu tava na instrução teórica ainda. Eu lembro que você falou, tá próximo a entrar pra instrução ainda. Olha só. E aí o Rezende, ele foi nosso marqueteiro, né? Que é mais conhecido como Duda Mendonça. Sim. Nosso Duda Mendonça. Depois deu aula. Sim, passei pela sala de aula. Passou pela sala de aula. Depois foi instrutor no simulador. No Jet Training, E depois foi instrutor normal também, como INVA, né? Isso aí. É isso, né? Os dois tiveram mais ou menos a mesma... Eu fiz tudo aqui, né? Piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo. Também fiz o Jet Trainer aqui. Foi numa das primeiras turmas que a gente teve, quando tinha acabado de instalar ali. Aí tinha que ajustar o simulador ainda, tava fazendo os ajustes finais. Aí o nosso diretor de instrução na época, o seu Balk, ele deu o curso para todos os instrutores. Olha só. A gente fez ali o Jet, era o Vandal, né? Acho que o Vandal já participou aqui. O Vandal já participou. Não foi no ar ainda, mas já participou, né, ele Fred? me falou, eu peguei carona com ele para Navegantes, ele contou, eu fui lá no podcast falar com o Andrei. Ele que era o instrutor na época, a gente fez ali todos os INVAs, né? Cada um com sua ala fez ali o Jet. Mas basicamente toda a minha formação eu fiz aqui no Aeroclube, todos os mínimos para entrar para a companhia aérea foi tudo aqui. Só não o ICAO, né? A única coisa que não, mas o resto foi tudo aqui. Legal. E tu é você que tem direito na faculdade de Direito? Não. Eu fiz Ciências Aeronáuticas. Ciências Aeronáuticas. Tu fez a faculdade? Superior Ciências Aeronáuticas. Ah, legal. E hoje em dia tem uma companhia aérea que exige um curso superior para poder participar da seleção. Então, lá em 2000... Nacional essa companhia? Lá em 2017, eu até pensava em não fazer um curso superior. Aí em 2017 começou a seleção dessa companhia aérea e foi a primeira vez que eles exigiram o curso superior. Aí acabou, deu uma... E é a mesma que tu tais? Não, é outra. É outra, né? Aí acabou que deu uma movimentação no Aeroclube. Todo mundo fez um curso superior e foi de Ciências Aeronáuticas, né? Aqui em Blumenau à distância. Até eu lembro que as provas eram sábados, era 2 ou 3, era um sábado por mês, eu acho. O Aeroclube parava, todos os instrutores, os alunos estavam tudo lá fazendo a prova da faculdade, porque... Sim, para cumprir, seguir, né? Para cumprir, né? Legal. E o teu foi faculdade? Não fizeste? Fiz faculdade na Instituição Toledo de Ensino em Bauru, interior de São Paulo. De que daí já não foi EAD, né? Na época também nem era tão difundido a questão do ensino à distância, porque isso aí foi no pré-pandemia ainda. Né? Então, entre 2015 e 2018, eu me formei em Ciências Aeronáuticas lá. E daí segui. Minha primeira carteira de piloto foi de planador, né? Carteira essa que eu tirei em Bauru, né? Bauru, isso aí. Legal. E é o nosso Duda Mendonça. Todas essas camisas agora não, né? Mas as camisas aí de fly-in... Acho que é até a última. Até a última. A última também? Foi ele que desenhava. E um pouco também a famosa cor do nosso avião, né? Nós levamos uma chapuletada, tudo quanto é lado. Mas foi ele também... Então, a história por trás disso é que o André falou. Eu quero uma coisa que chame a atenção. Eu falei, não diga mais nada. Legal. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Boa noite aí, Andrei. Boa noite, João. Boa noite, Rezende. Boa noite. É um prazer revê-los, né? Eu tive a honra e o prazer de ter vocês dois da minha equipe como presidente. Isso aí, para mim, foi muito fundamental, porque o Aeroclube, eu sempre digo e repito, né? O Aeroclube ele não é uma pessoa, ele não é o presidente. O Aeroclube é uma equipe. Uma equipe, né? E se você tem uma equipe que ela é unida, que ela gosta de onde trabalha, que ela gosta daquele local, ele vai embora, né? Ele cresce, ele prospera e eu acho que a gente passou bons anos aqui, né? O João tá falando 4 anos, entre alunos até sair. Fiquei 3 anos de aluno, 2 anos de instrução teórica e 1 ano e pouco na prática. São 6 anos. 6 anos. O Rezende, 5 anos. Vai né? fazer 5 agora. Então, e continua até hoje como sócio, não para de vir aqui, né? Exatamente. Então, isso aí, ó. Isso que é bacana. Permanecer, né? Porque tem gente que quando se forma acaba não ficando mais, né? Porque o grande problema hoje é o seguinte, os alunos vêm e vão e não retornam mais para o clube. E esse legado que vocês estão deixaram um legado muito importante aqui e estão aqui para as próximas gerações tocar isso aqui também, né? Porque eu acho que uma hora essa geração que já passou, já está na hora de se aposentar e pegar essa geração nova. Essa aqui é a grande verdade, né, Andrei? A gente está aqui, tem ainda gás para gastar e tal, mas uma hora essa geração nova tem que assumir, né? Porque é importante e é fundamental para o clube, né? E o Rezende, eu tenho uma história bem legal dele, posso falar? Pode.
Claro. Que quando ele chegou aqui, ele, o pai e a mãe, né? Aham. Aí eu tava num sábado aqui, o pai bem preocupado, a mãe preocupada e tal, e coisa, e será que o meu filho, e coisa, eu disse, Será que ele voa não, mesmo? o senhor senta aqui, porque o nosso problema sempre era dinheiro, né, Andrei? E como hoje continua sendo. Não mudou nada. E eu não tava deixando o homem escapar, porque eu sei que ele ia comprar um pacote grande. Aí, então, senta aqui, vou mostrar alojamento, vou mostrar isso, vou mostrar aquilo e coisa e tal. E uma coisa fundamental que eu falei para ele é o seguinte, o senhor pode ter certeza de uma coisa. Aqui, todos que estão aqui são meus filhos. O que eu quero para um filho meu, eu quero para esses meus alunos aqui. Porque se eles têm aqui segurança, porque eu estou aqui para proporcionar segurança para eles. Porque se não fosse assim, eu não estaria como presidente. Então, é isso que eu quero deixar claro para todos vocês aí. Vocês vieram, O cuidado, vocês né? conquistaram, né? Hoje continuamos, graças a Deus, esse legado com o Andrei, que conseguiu seguir essa linha de raciocínio de segurança e coisa e tal. E vocês estão de parabéns, que é aquilo que eu falei pro Nunes lá fora na pizza, né, Nunes? Não vamos reclamar que estamos trabalhando demais, porque era isso que vocês queriam, certo? Vocês trabalharam para isso, né? Trabalharam Assim, para Sérgio. isso, estudaram para isso. Essa segurança que foi transmitida pro meu pai, mas assim, pra minha mãe que estavam, né? Assim, a Sim. benzida foi o filho sair do ninho, né? Sim. Mas, sobretudo, pra mim foi instrumental também. No momento de escolher vir pra cá. A escola, né? Escolha. Exato, mas É porque imagina, o Resende é de Salvador, né? sou de Salvador, mas eu morava em Nascido, Bauru já, né? né? Nascido. Mas eu digo, de lá até aqui, né? Tem bastante escola, Sem bastante dúvida, opções. Bastante lugar. Bastante. E qual foi a decisão, assim? Aquela pontual. Eu gostei muito, primeiro, da... Eu fiz E uma como tu pesquisa. achou também? Duas perguntas. Sim, eu fiz uma pesquisa bem refinada em relação ao que eu estava procurando, né? Não existe lugar melhor ou pior, existe simplesmente o que cada um individualmente busca em seu treinamento, o que cada um entende como padrão, o que cada um almeja. Sim. E Blumenau atendeu para mim. Na minha pesquisa eu entendi que Blumenau supriria aquilo que eu estava buscando. E numa sexta-feira à noite eu virei pro meu pai, eu decidi, eu acho que é Blumenau mesmo. Ele é mesmo? Então amanhã a gente vai lá. E foi nesse dia, Pegaram o carro e vieram aqui. Simplesmente isso. Nós vamos. De carro. Porque é uma puxada? É uma puxada, mas é que assim, a minha família a gente Há uns é bem 900 disposto. quilômetros. É de estrada, né? Família de estrada. Teu pai roda Meu muito, pai né? é engenheiro, né? Então ele Sim. tá sempre... Já vai dar uma verificada das estradas são boas. Mas meu pai com certeza veio pensando nisso. Ele Ele é veio. meio raposo, assim, ele vai... Vamos ver que tipo de estrada é aqui, tá ligado? Mas foi isso. Então a gente veio pra cá e nesse dia eu conheci o Sérgio, eu conheci o seu Indaial que tava aqui, conheci Sim. o pessoal. Sim, Então, assim, me senti muito bem recebido, Legal. gostei da estrutura e eu lembro, eu não sei se eu já te contei isso, Sérgio, mas eu lembro assim, o momento que a gente conversou ali no hangar, o momento que você deu as costas assim, eu virei meu pai. Não, isso é legal, né? E tem gente, hoje nós estávamos falando ali, hoje tem gente do Rio Grande do Sul, tem 2 alunos do Rio Grande do Sul, Sim. tem um do Paraná. E isso que tu falou foi parecido também. Cara, nós pesquisamos e vimos e tal, e achamos confiante fazer a escola com vocês. Isso deixa a gente bem satisfeito. Legal do Nunes também, que assim, ó, se tu pegar analisar, o Aeroclube de Blumenau, ele é um aeroclube que ele tem alunos praticamente do Brasil inteiro, né? Sim, sim. E assim, o Nunes é de Blumenau. Então, verdade, assim, verdade. poucos alunos de Blumenau, né, às vezes estão aqui, né? Então, Mas deixa eu se te- concentra hoje mais já do que antes. É verdade. Então, teve uma fase que Blumenau praticamente tinha 1 ou 2, 3, 4 alunos por ano, e o resto era de fora. E agora isso aumentou. E sabe o que é uma coisa, Nunes? Eu vou dizer uma coisa para ti. E vocês incentivam esse tipo de pessoa. Porque eu já escutei falar, para mim, que vocês não... Mas como assim? O aeroclube fechou porque era lá na frente? Isso é. Até hoje a gente ouve falar O isso. blumenauense não conhece o Não. aeroclube, não sabe que o aeroporto funciona. Várias vezes eu vinha de Uber aqui, aí Uber, mas como é que é o aeroporto aí? Tem gente pousa ali, tem avião? Sim. A maioria das pessoas... É porque está um pouquinho não afastado da conhece. cidade. O pessoal que não convive nessa região Sim, acaba não não sabe. percebendo. Já aconteceu comigo também. Mas em cima da tua pergunta, ele se formou. A tua base deve ser São Paulo, né? Guarulhos. Onde é que tu vai morar?
Blumenau. Vai morar em Menos Blumenau? no início. Sim. É um ponto de apoio. Eu tava até conversando com o Noni sobre Isso é legal baiano, também. ele é um baiano, um alemão. Não, e alemão mesmo, porque na Oktoberfest aí ele acho que vai quase todo dia, né? Bota a roupinha. Não. Bota a roupinha. É, mas essa folga acabou. Acabou. Agora ele vai Dá pra pedir trabalhar. férias em Dá pra outubro, pedir né? férias. Mas eu já rodei o Brasil inteiro, né? Então, falta acho que 3 estados para completar o Brasil todo. Olha só. As capitais quase todas. Mas não tem nenhum lugar que é igual aqui ao nosso sul. Nossa região aqui, Blumenau, eu também. Eu vivo na mala, que a gente fala, né? Então, minha base é lá em São Paulo, mas sempre que eu Tua chego... base é no voo- Campinas? Campinas. É a tua? Guarulhos. Guarulhos. É, os dois São sempre que eu Paulo. chego num voo, já pego o primeiro voo para Navegantes, chego em Navegantes e venho para casa. O que a gente acontece? quer é voltar para Lá casa. fora, antes da gente entrar aqui, eu tava falando com o Noni sobre isso. Como eu ainda tô em treinamento, eu ainda não tô na rota, tudo. Sim. Eu tô ainda meio que arquitetando como é que vai ser isso. O meu plano, a princípio, é permanecer aqui e pegar um ponto de apoio em São Paulo. Né? Um ponto de apoio, não precisa ser um apartamento uau. Sim, um loftzinho e Porque tal. às vezes, simplesmente, por questões, você não consegue embarcar. E aí... E o que te chamou a atenção de Blumenau? Esquece o Aeroclube. Não, sim. Porque a razão central de eu vir pra cá foi o Aeroclube, apesar de eu ter contatos aqui, né? Eu ter Mas hoje tu não precisaria mais morar na cidade. Tecnicamente não. Mas assim, é que é difícil responder essa pergunta sem relacionar o Aeroclube. Oktoberfest. Não. Eu via. Eu olhava Eu gosto do muito, alemãozinho. Eu gosto muito da cultura daqui, né? E inclusive entrando na Oktoberfest, eu sou alguém que aprecia a cultura alemã. Eu gosto muito. Fala das alemão, né? músicas, Diga-se falo. passagem. Gosto das músicas, eu me interesso. Então a Oktoberfest pra mim é isso. Inclusive, uma simples caminhada que eu dou no centro de Blumenau, eu gosto bastante de dar umas corridas por lá. Eu acho uma cidade pacata, uma cidade tranquila, uma cidade que, assim, pra mim é o tamanho perfeito de cidade, que aqui você tem de tudo. Você faz uma viagem de carro de, sei lá, um pouco de 1 hora, você já tá na praia. Outro lado, você vai pra serra. Pra serra. Você tá aqui num lugar que é assim... A região realmente tem esse apelo pra mim. Então, eu pensando na qualidade de vida, eu pensaria em permanecer. A qualidade de vida aqui é... Sem dúvida. E é engraçado, a gente tá falando de vocês que estão sendo entrevistados, mas a grande maioria dos pilotos que saíram daqui, né, que foram invas, como vocês, eu desconheço alguém que está morando fora. Os Blumenauenses, principalmente, estão tudo morando aqui, né? A maioria, Sim. sim. Grande maioria. Tudo morando aqui. Casado, A morando maioria aqui. na mala, você vai e Pilotos e volta. comissários, inclusive. Né? Também. Temos exemplos. Sim. Tem bastante legal. alunos que foram alunos de comissária, né? Que hoje estão na companhia aérea, né? Eu dei aula no curso de comissário também. Dei piloto privado, Também vão piloto e voltam comercial e comissário de voo. Dei moram aula de no- meteorologia para eles aqui. E algumas pessoas estão lá na companhia aérea e também fica nessa ida e Por volta. causa da qualidade, deve ser isso, né? Sim, ó, é legal que a gente entrevistou o Vandal, a gente entrevistou quem mais, o aluno, o que foi lá para Taiwan e coisa e tal. Todos, sem exceção nenhuma, eles seguiram o quê? Um currículo interno, que é o que eles começaram com o Padrão. aluno. Eles depois foram lá, fizeram todas as horas, todas as carteiras, deram instrução teórica e passaram para a instrução prática. Assim, ou seja, o Aeroclube não deu privilégio para ninguém. Não. Um passou na frente por uma maneira ou por outra, por algum Fizeram a sua detalhe parte. ou outro, mas todos, praticamente sem exceção, fizeram e ganharam, né? E conseguiram fazer suas horas de voo aqui. Quantas escolas proporcionam isso hoje? Nós poucas, temos bastante giro né? de Então, invas. Isso é bom, né? Eu acho que o sucesso do Aeroclube nos últimos anos, né, ele foi baseado em cima de algumas plataformas criadas que nunca a gente pode poder abandonar. Principalmente vocês que são novos hoje, né? Amanhã depois vão assumir isso aqui. Tenham isso aqui sempre no coração. Tenho sempre isso aqui, como se fosse assim, não, isso aqui realmente dá certo e esse não dá certo. Por que eu quero dizer isso aí? Porque, veja bem, hoje a geração que ainda vai vir, ela vai querer ter essa oportunidade que vocês tiveram. E essa geração que está aqui hoje passando, e daqui a pouco amanhã depois não vai mais estar aqui, ela vai querer deixar esse legado para vocês. E esse legado que vocês vão receber, vocês têm que entregar. Sim. Isso é importante, né? Ter isso na mente de vocês entregar esse legado. Porque vocês receberam um legado de alguém, vocês receberam um trabalho gratuito, né? De alguém pelo Aeroclube para formar vocês. O que queira ou não queira, gente, para e pense um pouco. Se a gente for olhar nitidamente, vocês gastaram o dinheiro de vocês aqui, sim, fato. Não tenho dúvida disso. Mas chegou a 150, 180 horas ali, parou.
E as outras 700, 800 que fizeram? Se não fosse a instrução, vocês não teriam. Aí eu pergunto hoje para vocês, tudo bem que agora baixou a régua e tal, mas hoje eu pergunto importância, né, disso aí, né, Sérgio? Hoje eu pergunto para vocês, exatamente. Se vocês não tivessem essas 700, 800 horas que vocês saíram daqui, o currículo de vocês entraria na companhia que vocês estão? Até para falar para o nosso público que está ouvindo, que está querendo fazer, entendeu? A importância de ser INVA. É isso aí. Eu acho que ser instrutor de voo, isso é algo que eu falava até antes de eu ser instrutor, não é o caminho, mas é um caminho, e por sinal é o caminho mais eficiente. Porque quando você é instrutor de voo, seja, ainda mais numa situação como a gente tem aqui, que você passou pela sala de aula, você não vai me deixar falar besteira aqui, que você também passou pela sala de aula, você coloca em prática muitas capacidades que antes você talvez não tenha precisado tanto. Uma liderança, uma CRM que você já pratica desde o início, né? E quando você vai para a prática, a instrução prática que você dá, ela complementa em experiência o que você deu de instrução teórica. Exatamente. Sim. Então, assim, você já vem com o teu currículo, às vezes você tem a mesma quantidade de horas do que uma outra pessoa que não deu instrução, mas qual a garantia que aquela outra pessoa em currículo tem para te dar que ela tem o mesmo nível de experiência para passar, comunicação? Não estou dizendo que isso é uma verdade universal, mas isso é o que a gente tem constatado aqui, eu acredito que todos aqui. Né? Sim. Então, uma coisa que faz diferença. O Vandal falou uma coisa que você comentou aqui agora, que ele não sabia nem falar. Sim. Quanto mais falar em público, quanto mais dar uma aula. Ele aprende mais de uma profissão, e aí acabou, assim. Claro, isso, né? Exatamente. E ele acabou que aquele fantasma dele saiu das costas. Hoje ele tem muito mais sucesso, né? Por ele ter passado por essa etapa, mesmo sendo um fantasma nas costas dele antigamente. Uma coisa que eu jamais vou me esquecer e quem me falou isso foi o Norton. Porque antes, para quem está assistindo aí, que ainda não tem tanta familiaridade com o processo para entrar na instrução, você passa por uma série de avaliações e a última delas é com o nosso diretor de instrução, Norton Putz. Que é piloto da Van. Exatamente. E ele faz um voo avaliativo com o candidato para entrar na instrução. Depois do meu voo com ele falou uma coisa assim que me chamou muita atenção e eu gostei muito. Ele disse, você agora está liberado para continuar aprendendo. E ser instrutor nada mais é do que isso. Você continua aprendendo. E o que a gente está fazendo, você ainda aprende do que você está fazendo? Sempre. Todo voo a gente aprende uma coisa diferente. Com certeza. Mas eu lembro até hoje, o primeiro dia de aula que eu dei para uma turma, né? Porque quando começa na aviação, você não pensa, vou dar aula. Né? Você pensa, vou voar avião. Né? Mas tem todos os caminhos pela frente. Aí a primeira aula que eu dei, nunca tinha dado aula na vida, né? No ensino médio tinha medo de ir lá na frente e apresentar um trabalho. Então, tá vendo? Imagina, você entra numa sala de aula, era o curso de piloto privado. Ele aprende no mínimo 2 coisas aqui, né? Mínimo. Se fosse marketing ainda, Aprendi a virar uma marketing, é isso aí. Aí você entra na sala, todo mundo te olhando, porque é tudo novidade pro aluno também, piloto privado, primeiro dia, né? Todo mundo, nossa, como é que funciona, né? E pra mim também era novidade, né? Nunca tinha dado aula na vida. Mas tem que se virar ali. É engraçado. E foi assim, a gente aprende muito mais ensinando. Porque ensinando você aprende 2 vezes. E um instrutor, né, um INVA, ele também aprende porque ele está corrigindo e voando na frente daquele aluno. O voo muito mais. No voo, você olhando o aluno fazer, você consegue ver mais coisas que o aluno ou qualquer pessoa com mais experiência consegue ver. Quando você está voando o avião em si, fazendo uma manobra, você está focado numa coisa só. O instrutor do lado está olhando tudo, um geralzão assim. Gerenciando ver mesmo, várias outras coisas. Aí você vai aprendendo, né? E a gente aprende com os erros também, né? E nós tivemos agora, às vezes o pessoal sai lá da secretaria, né? Um exemplo, o Kelvin, que hoje é o nosso diretor de instrução, né? Ali o nosso chefe da instrução. Coordenador. Então ele saiu ali da frente, deu a aula e agora está lá. E sabe o que é legal? Nós tivemos essa experiência semana passada. Nós sentamos na frente dele e falamos assim, cara, tem certas pessoas que precisam escoar a hora, né? Essas pessoas compraram hora em determinado momento, tem que chamar. E como ele trabalhou lá, ele sabia a dificuldade que era estar ali na secretaria. Na operação da ele mesmo pegou o telefone e falou, cara, é importante fazer isso, que senão tu não vai conseguir fazer esse voo, tal. Ele deu uma destrinchada, até perguntei antes ali a fila, vê se eu perguntei, a fila do noturno, já destrinchou tudo. Por quê? Porque ele sabia uma dor que ele convivia ali. Ele dizia, o pessoal lá atrás. Agora é importante porque ele passou por ali, ele sabe qual é a dor do negócio. É bom conhecer todas. E aprendeu a vender, né? Porque é um cara que passou por aqui, ele treinou mais habilidades, né? Não é legal? Eu também, na época que eu estava na instrução teórica, eu ajudava
a Giovana, que era gerente na época, na parte da qualidade. Sim, Gestão verdade. da qualidade, Eu lembro disso, verdade. fazia monitoramento das horas voadas, Sim. as horas vendidas, monitoramento das horas dos INVAs também, a qualidade Sim. com a pesquisa de satisfação. Aí era também a Patrícia também, né, que fazia parte ali da Sim. qualidade. Sim. A gente cuidava dessa parte ali também, que eu aprendi muita coisa, né? Sim. Ah, o João Aquela- também, eu acho que CPM, foi uma vez tudo. que... Eu acho que a gente acertou contigo, João. Acho que tu fez alguma coisa junto no financeiro também, A né? auditoria das horas, Auditoria né? do das horas, que eu Boa. pedi para fazer uma auditoria, né? É Sim. verdade, verdade. Eu E tava o no marketing amigo... nessa A época. planilha era comigo mesmo. Eu sempre falava assim para a Giovana, nós precisamos fazer... A Giovana disse assim, puxa, nós temos que achar alguém. Aí ela disse, eu sei quem. Então tá bom, tá na tua mão. Quando eu já veio, o João tá sentadinho lá. Mexendo nas pastinhas, né? Tu vê, né? E nós tivemos aqui alunos que foram do CTM, né? E hoje estão voando e estão coordenando ou controlando aeronaves, além de ser piloto do CTM. Cara, que eu acho aprenderam. isso é uma coisa no Aeroclube que eu acho incrível, porque eu tava até brincando, eu troquei uma ideia, tava trocando uma ideia com o pessoal novo que entrou aí agora do curso teórico de piloto privado. Eu vi o que você estava fazendo quando eu saí ali. Ah, então. O cachorro mordeu um Sim. pouco o porco espinho. Ah, teve isso também, é. Tava todo coisa, tiveram que tirar um pedaço do porco eu espinho vi, ali da Foi coisa. um sofrimento. Tadinho. Mas enfim, eu falei brincando assim, né, com o pessoal. Usei até o Gabriel como exemplo, que o Gabriel atualmente é o atual marketing, né? Sim. Faz parte do... Hoje o marketing aqui é o leão do departamento, mas é o Gabriel que encabeça... né, É, o Gabriel. com a Camila ali. E ele é amigo meu fora da aviação. Eu e o Marlon ficamos no ouvido dele, o Marlon que também tá na companhia. Que tá difícil de pegar uma entrevista, né? Ele não fala? O Marlon tem que... Ah, mas não vamos botar na camisa de força. Se não conseguimos botar o Celso, né? Então... E dá, vamos botar o Marlon Mas aqui. ficou a gente no ouvido dele, agora ele tá trabalhando Nós aqui. trouxemos o Balk. Presta atenção. Então. Então, se o Balk veio... Mas meu o que eu acho Deus. incrível é isso, que as pessoas que elas vêm aqui e para ser aluno e tal, fazer coisa, elas acabam trabalhando aqui. É, Sim. isso é legal. Essas oportunidades que o Aeroclube dá. E eu falei isso pro pessoal brincando, que daqui a pouco, ó, você ali, ó. Se bobear. E assim, o Aeroclube não dá só esse tipo de oportunidade. Eu vejo sempre nas nossas festas, né? Feijoada, fly-in e coisa e tal. E esse engajamento deles. É né? verdade. Sempre, hoje, né, André? E sempre foi um engajamento muito legal de vocês. E eu acho que isso vai refletir pro resto da vida para vocês. Porque tem uma coisa que eu já percebi aqui ao longo desses anos todos que eu fui presidente, diretor e coisa e tal, que eu estou no Aeroclube. Aquele que aqui por aqui passou e fez o bem pelo Aeroclube, ele nunca ficou desempregado. Agora, aquele um que deu problema, ele está procurando emprego até hoje. É simples assim. É. Mas isso tem a ver com caráter, tem a ver com procedimento, tem a ver com tudo isso, né? Entendeu? Mas É simples assim. Tu falasse uma coisa certa, né? A questão do fly-in, né? Nós até falamos que a gente ia começando a pré-organizar o fly-in. Por quê? Cara, é 6 meses, 7 meses para organizar. É bem... coisa. E nós temos no meio uma feijoada, que é mais tranquilo, mas no meio nós temos uma feijoada aí, né? Em agosto. O voluntarismo, né, Sérgio? Então, No último fly-in teve 38 voluntários, funcionários, não, voluntários que foram lá, ajudaram e fizeram fazer a festa. Porque às vezes o pessoal vem numa festa dessa, festa só para pegar, botar 2 tendas lá, que nada. Não é bem e assim, quase né? 40 pessoas. É uma festa de grande proporção, que passa 7, 8, 9 mil pessoas passam ali. É uma grande estrutura. E isso é uma estrutura, porque essa gurizada também ajuda, né? Não, e outra coisa, e o pior disso tudo, pior não, que para nós é um privilégio, né? Mas é receber uma confirmação da Escola de Fumaça 30 dias antes. Esse montar uma festa dessa. Foi, né, João? E aquela Foi vez 25 lá, foi dias. a primeira vez a Esquadrilha da Fumaça, né? Sim. Foi o primeiro fly-in. 85 anos? Que agora eu não lembro, 80. 85 não, 80. 80. É, por aí. Isso era 80 2019, eu acho. É, não Que sei. foi lá no pátio 75, secundário, foi o sim. primeiro evento no pátio secundário. Sim. E era tudo cheio de Sim. grama ainda. Daí depois teve em 23, Sim. que também foi 20 dias antes. Aí todo mundo que ajudou no evento, um dia antes teve que limpar lá, capinar o pátio secundário Não, todo pra receber. cara. E com chuva ainda, né? Isso, verdade. Mas a equipe é Uma boa. galera boa. A equipe é mesmo. boa. Mas foi um evento muito show, né? E o Rezende, eu lembro de um... Porque assim, eu sempre tinha na mente o seguinte, o problema do Aeroclube sempre foi marketing. Né? A gente nunca teve um departamento de marketing, nunca teve uma coisa. Aí um dia eu sentei com o Rezende e disse assim, Rezende, nós precisávamos mudar esse troço aqui. E que esse sempre foi
sempre foi autodidata, é fato, né? Ele sempre foi, Ele foi atrás, sempre né? foi um cara que ele sempre atrás. arrumou alguma coisa. Sabe? Eu tenho uma missão para ti. Qual é, presidente? Então essa, tá comigo. E Sim. foi aí que começou o departamento de marketing no Aeroclube. Hoje é um departamento. Teve Exatamente. um episódio, o primeiro episódio que eu participei aqui, eu falei uma coisa para o Andrei sobre isso, né, em relação ao marketing, até começado e feito marketing ali atrás. Eu entrei querendo fazer tudo, sabendo fazer nada. Então foi literalmente isso. Mas assim, ó, esse dia eu conversando com a Giovana, ela me disse uma coisa. Sérgio, aqui como é que tá aquela placa dos ex-presidentes lá? Eu disse assim, não, tá legal, né? Agora tá bem montado. Ela disse assim, Sérgio, tu não faz ideia o que eu e o Rezende Ele falou isso antes. cavocamos Falei lá naqueles contêineres semanas e semanas para tentar montar com mais filho Descobrir quem era, né? Sim. Aquilo ali foi um E TCC. a coisa mais certa possível para que aquilo não seja colocado errado. Aquilo foi um TCC. É. Tu sabe quem vai dar entrevista? Tá marcado? O pessoal do Blumencast vai vir aqui. Ah, eles vão vir? É, porque O André? O André tem a história. Eu quero te convidar para tu estar junto aqui. legal. Porque esse aqui também, ele estuda umas histórias do Aeroclube que a gente nem sabia. Sim. Sabia disso. Que ano que foi fundado, não a escola, mas antes... clube? Clube de voo, fala. Lá entre 1925, 24, 25, Olha 26 só. deve ter tido o primeiro voo ali. 100 anos, cara. Existe Mas clube de não voo. o Aeroclube. O Aeroclube como escola não, Não, era uma associação de voo. uma Como é que falava em alemão? É o Flieged Blumenau, E basicamente. o que quer dizer isso? A união de voo de Blumenau, basicamente. Isso. Entendi. Praticamente 100 anos. Sim. Foi feito foi ali no centro que começou. É na Rua Coronel Federsen. O pouso, mas o clube começou no que hoje é a 15. Ah, veio um alemão fazer ele fez uma palestra basicamente sobre o voo à vela na Alemanha. Vó Vela foi isso. Voo à vela. Porque o Aeroclube de Blumenau, ou melhor, né, aquela união de voo começou com o volovelismo. Olha, Começou com o volovelismo. Então ele fez uma palestra sobre o voo à vela, o voo sem motor, né? E aquilo ali engatilhou o interesse naquelas pessoas que estavam lá assistindo. Uhum. Eles criaram o primeiro planador. O primeiro avião feito no Brasil saiu daqui. Tu tá brincando. Avião não, né? A primeira aeronave, né? Sabia disso? não O sabia. Fênix. Legal. Ah, o Fênix. Aquele Eu da vi essa foto história aqui? do Fênix, mas não sabia Aquele que era Fênix assim. foi feito aqui? Foi feito. Aqui exatamente não. mas Sim, não, lá- aqui em Blumenau, Sim, na cidade. sim. Cara, 100 anos isso? Sim. Caramba. Da história do clube Aí aquela de voo. coisa, eles fizeram um voo, mas não deu muito certo. Sim. Sabe? Tipo, Mas deu uma de Santos Dumont, saiu do chão, pelo menos? saiu, mas aí caiu, se espatifou. Mas acho que por falta de perícia do piloto, né? Porque É, acho que eles não tinham conhecia. tido Era uma coisa instrução muito nenhuma e recente, tal, né? é. Era uma coisa muito recente. Não sabia na construção também. É, vai O saber. nome da propriedade que teve essa reunião aí, foi lá no centro, era Luiz Böttger, era o nome dele, eu acho que era. Então, isso tudo fazendo a parte da Luiz Birger. Böttger, com T. Bittiger. B-O com trema, B-O-T-G-R. T-G-E-R. Sei, THO. É isso aí. Sei. E ele... Isso tudo eu fui angariando para fazer a parte... Mas tu soube isso pelos papéis que tinha aqui? Ou como é Da que... mesma forma que eu e a Giovana fomos lá na parte de Nos cima lá, containers lá. nos containers, eu também fui para caçar coisa. Tem algumas coisinhas aqui também na secretaria, ali na sala do João. Eu fui eu fui num órgão de documentos que tem aqui na cidade, eu não lembro agora o nome. Eu entrei em Sim. contato com eles ali, que eles têm arquivos. Eu fui nos arquivos da cidade, basicamente, também. E tinha lá. Tem bastante coisa. Legal. Cara, que legal, né? tu vê. Isso é o nosso sonho, tá? Para tentar reativar, fazer um livro. A gente tá estudando fazer um livro. Isso é interessante, hein? A gente precisa comissionar alguém para ajudar a fazer isso. Fazer uma comissão e fazer esse livro. Infelizmente a gente perdeu Quem sabe muitas tu coisas lidera. nas enchentes de 83, 84, né? Que Foto, praticamente- principalmente, né, Sérgio? Perdeu Então, toda a documentação. eu tava né? falando Foi, com o Andrei. tampou lá na frente onde era a escola. A parte mais difícil pra gente conseguir fazer aquela placa foi justamente do período da enchente. É, né? Muito se perdeu. Então a gente teve dificuldade, eu e a Giovana teve dificuldade de saber onde a gente colocava o Décio Salles, que era o prefeito entre 82 e 83. Cara, mas vamos lá. Tu viu ali, Blumenau teve 2 prefeitos na época que foi presidente. Foi na mesma época, o Décio Salles e o como é que é Pedro alguma coisa. Zimmermann? Não, Pedro Zimmermann ele foi deputado. Também na época que foi presidente do Aeroclube. Eu vou lembrar. Mas teve 2 prefeitos e teve esse deputado. Zadrozny, não foi um?
Não, o deputado era o Pedro Zimmermann. Não, mas um dos Não, perfeito. é outro nome. Agora esqueci, mas assim, isso aí, quando o André vir aqui, nós vamos ter que anotar e, debater isso aí, porque é importante, os caras eram o prefeito, ou era o deputado e era o... Você lembra que você me mandou lá para o Blumencast para ver a estrutura deles, para a gente criar o Azacast? Eu visitei lá o André. Clone, isso é um clone. É verdade. E agora nós vamos trazer, ele está marcado, acho que em maio, junho, ele vai vir aí para falar. Sobre histórias, né? Sim. Com relação à visão, porque de vez em quando ele larga uma, né? Ele de vez em quando larga uma, diz, cara, e a gente, como tá aqui dentro, a gente fica meio vendido, porque... Né? Essa história do planador, ele comentou também, mas não falou o ano. Faz parte da cidade. E uma coisa que é o know-how dele é justamente coisas da cidade. Daí tem uma história, até eu acho que o Rodrigo, que estava entrevistado aqui esses tempos aqui também, falou da Lufthansa, acho que também teve alguma ligação de um pouso e tal, da Lufthansa. Há muitos anos atrás. Veio a diretoria, isso há 1940. Lufthansa, que pousou ali na época na Coronel Federsen. Mas o que é um avião da Lufthansa. Caraca. É, um avião menor que estava avaliando a cidade e tal. Sim. Olha só. Não foi um avião, acho que foi o balão, como é que é? Não, o balão é outra coisa. O balão é outra coisa. Foi o Hindenburg. Esse passou por aqui. Passou, Esse passou por aqui. Que é o balão? É um dirigível. Dirigível. Se qualquer coisa da Lufthansa fosse pousar em algum lugar no Brasil naquela época, hoje pousa, obviamente, na cidade maior, mas naquela época tinha que ser em Blumenau. Ia ser aqui, obviamente. Blumenau. É óbvio. E aqui começou, né, a pista que foi também em 1940, 41, né? A pista aqui. Essa pista. Foi na época da fundação do Aeroclube, né? Sim. Então, é que aquilo ali que era um clube virou uma escola, em 41. Pois é. O Dalto Caneparo. Isso, que é de Florianópolis e tal. Mas vamos lá. A pergunta é... Bom, nós estamos na história, né? A pergunta é, aquele grupo que tu falou ali de planadores, aquele grupo que começou lá em 1920 e alguma coisa, é o mesmo grupo que fundou o Aeroclube, sei lá? Não. Aí acho que não. Não é o mesmo grupo. Não é o mesmo grupo. Não. Aquilo ali, na verdade, foi o start da aviação blumenauense. Uhum. É que, na verdade, aquilo ali foi meio que... aquele grupo em específico, ele com certeza foi se dispersando. Uhum. O que hoje é Aeroclube tem um grande dedo daquilo ali. Mas não foram exatamente aquelas pessoas que trouxeram o Aeroclube, né? O Aeroclube teve bastante influência política para a criação dele. Até a época, a vontade de impulsionar a aviação brasileira, né? Então, assim, uma fala que tem ali na parte histórica é assim, ajudar a aviação em Blumenau e dar asas à aviação do Brasil. Tem uma fala que é algo assim, eu não vou saber exatamente qual. Importante pesquisar isso pra gente conversar. Mas isso tá no site, pô. É mesmo? Tá no site? Tem que escolher o site, Sérgio. Não é, presidente? Tem que escolher o site. Vamos lá, vamos já conversar com o João. João, me conta agora, então, assim, vamos lá. O que tu sente hoje estando e conquistando aquilo que tu tanto almejou? Que já está numa cadeira, né? É desde criança meu sonho de aviação, né? Sim. Então, desde criança queria já voar avião grande, sempre tinha avião de pequeno, sim, de brinquedo em casa. Era modelista, fosse não? Não foi. Não. E entrando na companhia, passando aqui, agora estando lá, é o sonho realizado, né? Sim. Então a gente sempre almejava voar o Brasil inteiro, sim, ficar horas e horas dentro do avião voando. Mas é o objetivo da carreira, né? Então, quando a gente decola avião, assim, às vezes você pensa, pô, eu consegui chegar aqui, né? De vez em quando cai a ficha, né? De vez em quando cai a ficha, você olha, nossa, olha tantas pessoas lá atrás, 180 pessoas, 170 pessoas, e eu tô aqui na frente, eu que tô decolando e pousando no avião. Sim. É uma sensação de realização, né? Sim. Porque a gente, imagina, decolar um avião 70 toneladas, 70 e poucas toneladas, tanta gente atrás e o caminho para isso não é fácil, né? E tão jovem, né? Quantos anos tu tá? Tô com 25 anos. Meu Deus. É novo, meu Deus. Conquistou o sonho com 25 anos. Eu comecei aqui com 17, né? Sim. Eu até tive que segurar um pouquinho as horas de voo, porque eu não podia solar com menos de 18. Aí eu acabei segurando um pouquinho, daí atrasou. Eu solei dia 25 de setembro, meu aniversário é dia 2 de setembro. Sim. Mas assim, Andrei, tu veja só como é que é as coisas, né? Quantos sonhos realizados. Muitos. Né? Muitos. Quanto foi dedicado, né? Estudo, dias de
Deixou de sair, deixou de ir numa festa. É isso também, né? Tem renúncia, tem né? Tudo isso, né? Tem renúncia, a gente sabe que tem, né? Renúncia para as coisas. Mas chegou lá, né? Isso eu lembro chegou o lá. que era dito sobre o Nunes quando você ainda era. Você era alguém que você era bem avaliado pelos alunos quando você era tanto teórico quanto prático. Você mostrou muito bem avaliado aqui. E eu falo isso porque na época eu estava no marketing, proximidade com a secretaria, e eu via os feedbacks. Eram muito bons os seus feedbacks. Mas é isso que eu sempre falo, dedicação, né? Dedicação. Aquele que fez bem feito aqui, ele com certeza vai ter... Ele vai estar bem empregado, ele vai estar bem... Não tem como. O que era mais legal era fazer o primeiro voo do aluno. A PS1, que a gente chama. Tem um vídeo gravado teu, né? Eu vi que tem um grifo. A emoção deve ser quase igual ao solar, quase igual ao solar, né? O aluno, assim, o brilho nos olhos, assim... E foi tu que ensinou, né? E eu já deixava o aluno decolar na primeira hora de voo, né? Claro, ficava junto e assim, na primeira hora de voo, não, pode ir lá. Aí, ensinava ali do pedal, como é que funcionava, né? Mas o aluno ficava assim, ó, olhos brilhando assim. E é legal a gente ver isso. E não só do aluno também, às vezes a gente fazia bastante voo panorâmico, o pessoal que nunca voa na vida. Sim. Aí o pessoal vai e fica maravilhado também. Algumas pessoas vieram fazer só um voozinho panorâmico ali e depois seguiram. E ficaram, né? Ficaram, gostaram, né? E a gente fazia bastante. Eu lembro que eu fiz uma vez um concurso que 3 senhoras ganharam um voo panorâmico. Nunca tinham voado na vida. Foi aqui da creche, aqui, ó. Nós fizemos um final de ano, eu disse para a Giovana, esse ano foi tão bom para o Aeroclube que nós temos que fazer alguma coisa diferente. Aí a gente fez uma campanha interna, eu acho que foi, né, para arrecadar brinquedos e donativos para essa creche que tem aqui. Que é uma as fotos das crianças da festa do final do ano. Aí final do ano foi lá a Giovana com a Jaque, acho que mais uns 2, 3 aqui, foram lá, deram os brinquedos para as crianças e coisa e tal. E aí nessa campanha de arrecadação estava um voo panorâmico. E 3 senhoras que compraram o bilhete lá ganharam. E aí acho que foi o jogo. Aí elas queriam passar em cima da casa delas, lá em Dayal, assim, né? Daí estava a família toda lá embaixo esperando. Sim, foi em Dayal. A gente passou em cima na casa, ficou fazendo 360. E elas lá, olha o pai lá embaixo, olha o pai, olha a nossa casa. Dá pra ver que a emoção, né? Tá passando num avião em cima de casa. Isso era bem legal. Isso aí, ele quebra muitos paradigmas, né? Um voo panorâmico desse. Volta a falar do fly-in ou de uma feijoada da vida. Hoje nós temos aqui, de noite eu não sei, mas durante o final de semana que estão fazendo o curso, tem 4 alunos, 17, 18 anos, que foram no fly-in a primeira vez e se apaixonaram. É engraçado, mas o fly-in ele traz um pouquinho também a população, que é isso que tu estás falando, né? De trazer mais próximo, né, a população da aviação. É que o pessoal não conhece, né? Não sabe como é que é. E chega no fly-in, tem um avião ali para voar, vamos lá fazer um panorâmico, né? Aí começa a pegar o gostinho, né? Pegar o gosto e o aerococos ali, ele é injetado, acabou. Depois que pega ali, não consegue mais desistir, não consegue mais parar. Né? E esses eventos são importantes, porque uma pessoa que... Ele não só vai democratizar a aviação, mas uma pessoa que sonha em ser aviador um dia, ou uma aviadora, isso é algo que demonstra como não é uma coisa tão distante assim. Como é mais comum do que se imagina e como é mais acessível. A gente sabe que tem um custo envolvido e tudo, mas assim, é algo mais comum do que... Mas nós temos casos aqui, meninos, que vocês sabem, hoje voa na Latam e tal. Ele começou lá atrás no CTM, ele era catador de bolinha de tênis, né, para ganhar um dinheirinho extra. Tinha que entrevistar ele. E aí dali ele veio para cá e trabalhou no CTM com a Giovana, depois veio para o financeiro com a Giovana, depois começou a dar aula teórica e foi para a instituição. E hoje ele é copiloto na Latam, né? Chegou lá economizando cada centavo. E o pai dele era entregador de jornal, saía 4 horas da madrugada, faça chuva, faça sol, entregando jornal para ajudar o filho. Cara, isso é uma história tão bonita. Tem várias aqui, bonita, né? Então, assim, como vocês acabaram de falar, desculpa cortar, mas não é impossível. Não é possível. Só querer correr atrás. É que cada um tem o seu tempo, né? Exatamente. Como aqui a gente já teve aluno que fez todos os cursos ali em 1 ano, 1 ano e meio. Dá para fazer. Como a gente tem aluno que demorou mais, né? Eu demorei 3 anos, tem gente que demora 5, tem gente que demora mais. Sim, eu acho que ele foi
parecido que isso, né? Mas tem O gente que Guilherme não também desiste, passou por isso. Guilherme também. Sim, o Tem Gui. tantas histórias bonitas aqui. O Zimmermann, que hoje voa na Qatar. Começou aqui como secretário, pegava o dinheiro da secretaria, Isso. com muito custo, ia fazendo devagarinho e tal. Hoje é Ganhava hora comandante de internacional. Eu vou dizer uma coisa para ti, ao longo desses anos aí, eu não sei quantificar quantos, né? Mas muitos passaram aqui com essa mesma situação. Muitos, sem exceção nenhuma, eu posso te dizer que todos estão trabalhando. A força de vontade e a dedicação. E confiar no exatamente processo. isso. Confiar no processo. cada E não tem o furar seu. o processo, né, cara? Às vezes a gente vê Confiar no alguns processo, não furar e... que tá pronto, cara, a gente vê isso, eu até um dia compartilhei com o Sérgio, a gente fica um pouco triste. Tá na boca para ser INVA, recebe a oportunidade, porque a gente sabe que hoje tem oportunidade de voar. Muito, né? Só que ele não fez aquela etapa do INVA, não fez, sabe, ele pulou aquela etapa. A gente fica um pouco assim porque o piloto que sai INVA como vocês, o piloto que passou por esse processo é outra coisa. A gente sabe. Eu acho que o INVA é uma das carteiras. Você só termina o INVA a hora que você sai da instrução, depois de dar Claro, a aula, né? claro. É uma das carteiras, a oportunidade mais importante da aviação. Também acho. Porque, querendo ou não, o instrutor, quando ele entra, ele não tem tanta experiência. Uhum. Né? Ali começa 180, 200 horas de voo. A primeira hora de voo já tem que já ensinar ali, né? Uhum. Então, ele aprende tanto com o aluno, as primeiras Isso. horas dando instrução, ele aprende tanto, assim, o nível de consciência situacional aumenta tanto, que é bem legal, assim. E vai fazer diferença isso. Faz muita diferença. Por quê? Querendo ou não, um pouquinho antes, ele estava sentado ali na esquerda e tinha o instrutor do lado para assumir qualquer coisa, né? Mas ele passa sem instrutor, tá tudo com ele. Então, aquela tomada de decisão, né? A responsabilidade. Dá para sair o voo, não dá? O instrutor tem que tomar essa decisão. Tá meio que fechando o tempo, você tem que alternar, não tem que alternar. Eu ali na minha época de instrução, eu tive uma vez que a gente teve que alternar por causa da condição meteorológica, né? Então a gente tem que sempre avaliando, manter a segurança do voo. Claro, os nossos aviões são todos visuais, né? Tem que manter a condição visual. Mas isso ali se aprende tanto. Esse voo que eu alternei ali, a gente estava na navegação, voltando de Foz do Iguaçu. Aí começou a fechar com nuvens de trovoada, né? Cúmulos nimbus. Aí a gente decidiu, vamos alternar aqui, vamos esperar melhorar as condições meteorológicas para seguir o voo. E a tomada de decisão, o julgamento, né? Que é o que o piloto precisa ter. O julgamento, assim, na aviação, principalmente na aviação executiva, é uma das coisas que mais mata. Só a gente pegar e olhar os últimos acidentes que aconteceu, incidentes que aconteceram, outras coisas que mais matam. Dá mais um pouquinho, vou voar mais um pouco, essa chuva não, esse tempo não está tão fechado assim, essa pista não está molhada. Então o julgamento é muito grande. E como vocês passaram por ser INVA, o julgamento ele é dobrado. Sim. É o dele e é o teu. Né? Tem que chegar. Você refina o treinamento e dá aderência aos procedimentos da instituição. Então, eu sou piloto, eu não sou piloto comercial, mas eu sou piloto desde guri e tal, desde que eu me conheço por gente. Eu recomendo todo mundo a fazer o INVA aqui. Recomendo, às vezes eu sou um cara chato, esse aqui um dia me pegou no pé, disse, cara, tem coisa que não adianta, tu não vai fazer diferença. Mas às vezes eu pego o cara que quer dar um bypass, chamo ele na sala e digo, cara... Tu tem 20 anos, cara, tu tem 21. Não, mas é a minha oportunidade da minha vida, não sei o quê. Cara, com 21 anos, tu tá com 25, tá na companhia, tu tá quanto? 29. 29, não estão empregado? Espera, cara, 1 ano, 2 anos, não vai fazer diferença, 3 anos. Não. E tu vai sair completo, cara. É importante salientar uma coisa que eu ia falar um pouco mais cedo, a coisa do processo, é confiar no processo, né? Respeitar o processo e eu acho que a mais importante, não se compare com os outros. Pois é. E esse é o problema. Cada um tem o seu processo individual e intransferível, não se compare. Saiu um e aconteceu isso. Saiu, vocês sabem, quem estava aqui saiu e foi um pouquinho para o meu turno, mas ele teve toda, né, Sérgio? Estamos falando do Juliano. Sim. Ele teve todo o benemérito, cara. Um cara que estudou, um cara que se preparou e um cara que saiu muito rápido, né? Sim. E rápido, eu vou numa companhia internacional, enfim... E as pessoas... mas se ele com 21 fez, eu também faço. Daí dá aquele bypass. Cara, e aí é o seguinte... mas aí ele fez o processo, né? Não, ele fez o processo. Ele foi um cara adiantado, ele voou rápido, ele pagou rápido. Ele sempre consciente. Um baita piloto. Excelente. E aí tu vai cruzar a frente. O que acontece? Amanhã depois... Porque geralmente é a executiva que recebe. Amanhã depois, o cara perde uma reta... Cara, acabou a carreira do cara.
Por quê? Porque ele viu que não era um cara, sabe, não é um cara que fez todo o processo. É um cara que furou o processo. Sim. Ah, mas eu tenho 500 horas. Daí tu vai ver o 500 horas é de copila. Copila não é Dá piloto. trem em cima e aos Não, pulinhos. cara, é melhor você ter 500 de instrutor do que ter 500 de rádio. É o peso da hora, né? É o As peso, horas- é o peso da experiência. É, a quantidade De pode ser igual, julgar mas o mau peso é tempo, de ver uma pista molhada, de um vento través. Cara, será que dá? Não dá? Vamos voltar. É aquela troca de experiência. Pois, e assim, eu imagino, Então isso aí isso me incomoda um pouco, sabe? E eu imagino também outra coisa, assim, porque eu dei muita instrução de planador, mas o planador não sai aqui do lado da biruta, né? Mas cada voo é um voo. Cada um. Fazer uma figurinha. Cada voo é Sai um do lado voo, da né? Eu acho que cada aluno é um aluno, cada aluno tem uma característica. E eu não sei vocês, mas acredito que sim. Mas eu já estudava o cara antes dele sentar ali na frente. Quem é quem? Ah, é o fulano de tal. Tá, então tá. Esse aqui eu já sei que eu tenho que ficar ligado nisso. Aquele aqui. E tu já começava a fazer mentalmente o voo antes de decolar. Sim. É isso Né? aí. Por quê? Porque tu sabia que ele tinha, tu já tinha voado com ele, ou alguém já tinha voado com ele, que te passou o feedback, ó, cara, cuida disso, cuida daquilo. O cara, quando chega perto do sol, ele congela. O cara, quando tá lá em cima muito alto, congela. Blá. Então, cada um tem uma característica. Ele quando começa a girar... Eu tô falando de planador, né? Sim. Começa a girar muito a térmica, o cara fica enjoado. Então, tu alivia um pouco, né? Que ele não desce, não inclina muito alto. Então, todo aluno tem uma característica. Sim. E com todos eles tu aprende. Sem exceção, né? Porque assim, tu aprende a julgar aquele que, vamos dar um exemplo, aquele que está próximo do solo, que ele meio que congela. Tu já tem que saber que tu, no meu caso, como planador, vocês com o avião a mesma coisa, acredito, tu já tem que chegar um pouco mais alto para deixar ele ver a pista passar, para então ele começar a sentir, não, daqui ele está tranquilo, né? Aqui, e tantas outras coisas que o que eu quero dizer com tudo isso? Estou fazendo propaganda aqui mas o que eu quero dizer com tudo isso é que vocês aprenderam com cada aluno que vocês voaram. Isso, sem dúvida. Cada É voo, simples cada assim. voo a gente aprende alguma coisa. Exatamente. Entendeu? É simples Cada aluno e cada, né? Cada voo. Acionou o avião, já está aprendendo uma coisa diferente. É verdade. Aciona, faltou uma manetada, faltou um pouquinho ali. E continuamos aprendendo. E outra vão aprender a vida e toda. outra coisa, né, Sérgio? Tu falaste do voo em si, mas um INVA, ele está no briefing, no debriefing, Sim. e está ligado com a oficina, que é o teu departamento, né, hoje. Cara, o cara tá ligado com a oficina. A experiência que ele tem com os mecânicos, trocar experiência, é muito grande. Existe uma grande responsabilidade, além da responsabilidade óbvia de todo instrutor de voo, como o Sérgio muito bem colocou, existe uma questão aqui em Blumenau, num aeroporto de Blumenau, como o Quero, como o nosso aeroporto, é que a responsabilidade de ser instrutor aqui é muito grande. Não maior do que em qualquer outro lugar, eu quero dizer, mas é porque aqui, o Aeroclube de Blumenau, a escola e o que se faz como instrutor de voo aqui é o alicerce de tudo que deve existir de certo em um aeroporto, como aeroporto com aviação ativa, Sim. o de Blumenau. Sim. Então, é uma responsabilidade. E Sim. como eu já falei em um episódio anterior, honrar o nome de todas as pessoas que passaram por aqui, que hoje são diretores, como um Balk, um Norton, Sim. um Klug, e por aí vai, um Uriarte, infinitos nomes, entendeu? Sim. Então, é uma empreitada E bem... esse legado tem que ser levado para É. vocês para frente. E a nossa preocupação, né? Como É a nossa diretores, como preocupação. presidentes. Exatamente. Esse legado ser contínuo. Sim. Eu quando era aluno, cheguei lá no final do PC, eu tinha que decidir ou fazer o multi ou fazer o INVA. Uhum. Naquela época ali, final de 2019, a aviação tava dando bom, né? Todas as companhias chamando, tava tudo forte. Verdade. Mas daí eu decidi, eu vou fazer o INVA. Uhum. Né? Porque o INVA tem a oportunidade, o Aeroclube dá a oportunidade de, que é o POP, Sim. que a gente chama, né? Sim. Oportunidade de virar instrutor. Então, decidi, fiz o INVA. Aí comecei a dar aula teórica, passei na seleção. Seleção, acho que foi uma das maiores seleções do Aeroclube, que tinha 18 pessoas Sim. para apresentar aula ali, né? E a eu sala- 10 vagas. Eu participei E dessa. 10 vagas. E o pior é cortar 8. Isso que dói. Sim, E a gente sabe que é cortar sonhos. sim. Ou adiar Não é um fácil. pouquinho, né? Adiar um pouco. Mas assim, nessa época deles, qualquer semana é uma eternidade de adiação. É verdade. Aí naquela época eu decidi fazer o INVA. Fiz o INVA, comecei a dar aula teórica, logo depois estourou a pandemia. Aí a pandemia, o que aconteceu? As companhias deram licença não remunerada, algumas demitiram, né? E a aviação diminuiu.
Se eu tivesse feito Primeiro o Multi, momento, né? eu não ia estar em nenhum lugar. Eu ia estar em casa desempregado. Sim. Eu fiz o INVA, eu tava dando aula teórica. Tava na fila para entrar para instrução. Aí foi por causa da pandemia que demorou um pouquinho mais para ir para instrução prática, né? Eu fiquei 2 anos dando aula teórica. Mas para mim, esses 2 anos foram ótimos. E experiência, né? Eu aprendi muito ali. E Sim. esses 2 anos, como eu era sócio, né, no Aeroclube, desde essa época, eu fazia de vez em quando voozinho para manter a experiência ali. Quanto tempo tu levou? Tu deu aula teórica? Dei aula teórica de 2 regulamento do tráfego aéreo e segurança. Deu Quase 2 anos. quase 1 ano. 1 ano. Quase um ano. Mano, 1 ano. É uma média menor, né? Mas a maioria aí é 1 ano e meio, né? De aula, né? Nesse 1 ano e pouco foi regulamento, segurança e o JET. Tudo depende do mercado, né? Tudo depende do Vai mercado. depender. Naquela época parou tudo, né? Sim. Pandemia, E o mercado agora começou de parou. novo. Começou a chamar. Por causa daquela roleta que estão chamando Agora para internacional, tá né? girando bastante. É o internacional que está chamando, daí sobra vaga, né? No Brasil também. É uma corrente. Se tem gente expatriando, Uhum. vai rodar desde a base da pirâmide até o topo. Não é? Porque puxa todo mundo para Vai cima, todo né? mundo. Não tem É, realmente. A própria executiva tá bastante. rodando. Tem avião novo vindo aí para região. Muito E bem. roda a instrução também. Roda só. Isso é bom. a roda- Isso é bom e nós somos reconhecidos hoje, não vou falar Brasil, mas a grande parte do Brasil por rodar muitos instrutores, por passar muitos instrutores Por aqui. quê, André? Porque existe um processo. Aqui e outra coisa, voltando, uma das coisas que me atraiu a vir para cá é que existe um processo óbvio, existe um processo pré-estabelecido para que a pessoa entre na instrução. Né? Aqui em Blumenau você sabe que você está entrando, que pode demorar mais, pode demorar um pouco menos, mas você eventualmente vai entrar na vai ser instrução. instrutor. E existe um processo para isso. Não é boca a boca, não é, enfim. Amigo do É um amigo do processo- amigo, amigo do presidente. É processo. É. É um processo seletivo, é uma prova teórica, é uma apresentação. E um voo avaliativo com o diretor de operações. Ponto final. E É isso é aí. assim que tem que ser. É assim Ao meu que tem ver. que ser. É isso aí. Legal, pessoal. Sérgio, mais alguma pergunta? Não, eu quero só agradecer aos dois e mais uma vez, né, dizer muito obrigado aí pela parte que vocês, pelo período que vocês passaram aqui dentro. Cooperação, né? Primeiro como alunos, segundo depois como colaboradores, que foram fantásticos, né? Todos em qualquer momento que um dia eu precisei, com a Giovana na época, né, que era a nossa gerente aí, precisou vocês nunca, assim, ela me disse assim, Sérgio, eu não posso contar com fulano, eu não posso contar com Beltrano. Nunca, graças a Deus nisso, né? E vocês estavam dentro dessa lista de que ela já considerava como certo, né? Fizeram um bom trabalho, tanto é que hoje estão empregados, né, em boas companhias aéreas que vão voar aí pelo longo do Brasil. Eu agradeço imensamente por tudo que fizeram por nós. Uma honra, um prazer. É isso aí. E daqui um pouco são comandantes oficiais, né? São os oficiais. Mais pra frente. né? Geralmente o quê? 6, 7 anos? Mais. Acho que depende. atualmente é mais, né? Mas Depende. vai depender Depende muito do muita coisa. mercado, como é Sim. que vai. Ó. Como é que tá a puxada? Como é que Eu roda? acredito que é antes, tá? Antes que eu digo, 6, 7 anos, eu acredito. Por causa dessa puxada aí, o pessoal vindo muito para fora. E vai... Mas o importante é reconhecer a jornada, E valorizar onde está e aproveitar valorizar o processo. É e isso aí. acreditar no processo, que Acreditar no processo. ele demorando ou não, ele vai acontecer. Sem Tudo dúvida. tem Porque seu tempo. às vezes o cara, mas não sei o que, cara, 6 anos, 5 Eu anos. falo isso. Pô, a pandemia faz 5 anos que aconteceu, foi assim, ó. É assim, ó, a gente fala isso hoje, mas o processo não é fácil. A gente sofre, a gente Faz parte. faz parte. É. É isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado por mais um AsaCast, né? Rodrigo Nunes, Nones, a gente chama ele Nones. Sérgio, obrigado também. Tamo Um aí. abraço também aos nossos apoiadores, a Nuvme, Valhall, Labela Pizzaria, Protesul Marcas e Patentes, Flyjet Aviation, Hangar 33, Ruka Motos e Nex Atlas. Um abraço, até o próximo programa. Curta, comenta e compartilha.